Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Neste primeiro trimestre de 2024, a nossa lição está sendo no livro do profeta Jeremias. E já estamos com a lição número 3, que tem por título Lamento e Reprovação à Desobediência. Entramos, portanto, nesta lição número 3, tendo como texto áureo no capítulo 9, os versos 23, 24, e que Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aí está uma mensagem inicial para um povo, uma nação desviada de Deus e que se apoia em muitas coisas, nas coisas do próprio Deus, ou no nome que tem de serem Israel ou Judá, povo de Deus, e riquezas e tantas outras coisas, mas Deus diz: nada disso livra o homem. Mas uma coisa Deus se agrada, em que o homem o conheça e saiba que Ele é Deus, é o Senhor, e que usa de beneficência, juízo e justiça na terra. Muito bem, e nós temos como estudo desta lição, na verdade, ainda que tomemos a leitura bíblica em Jeremias capítulo 9, do verso 1 a 14, e que será lido com alguma seleção durante o desenvolvimento desta lição, nós temos, na verdade, o estudo dos capítulos 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos passar por esses 5 capítulos nesta lição de hoje e, de um modo geral, um tema para ver se engloba tudo isso é a lamentação que o profeta faz e a expressão de reprovação à desobediência do povo, as muitas e constantes mensagens enviadas por Deus. Abrindo este assunto, numa introdução, temos em tela o texto que diz: depois de considerar a rebeldia do povo de Judá e o terrível castigo que se abateria sobre a nação, e que de nada adiantaria invocar o nome do Senhor Deus, se não houvesse sincero arrependimento, o profeta apresenta novas razões para temer o pior que estava por vir, pois os pecados de Judá
eram grandes e não podiam ficar impunes. Veremos que a consideração desses pecados despertava em Jeremias um profundo sentimento de empatia e pesar pelo povo, mas ao mesmo tempo o horrorizava e fortalecia em seu coração o desejo de que Deus manifestasse logo sua justiça. É isto mesmo que temos, já vimos na lição anterior, Deus de muitas formas e com muitas palavras, além de outros profetas, agora no nosso estudo. Em Jeremias, temos Deus falando: arrependei-vos, voltai e encontrareis misericórdia, porque Deus se alegra na beneficência, no arrepender-se do mal, desde que o homem reconheça os seus erros e deixe os seus maus caminhos. Mas o povo não quer ouvir. E, portanto, essa lição seguinte, em que Jeremias, lamentando, vem ter notícias, da maldade do povo cada vez pior, e os seus próprios colegas de sacerdócio opostos a ele, profetas falando mensagens falsas, dizendo que Deus disse quando Deus não tinha dito nada, mas com Jeremias a palavra era de Deus na sua boca. E depois os seus parentes também contra ele. Aí há uma mudança, vamos dizer assim, do sentimento de Jeremias, e passa então a lamentar a destruição que vem, mas ao mesmo tempo reprova a ação do seu povo e chega a pedir a Deus: Deus, traz logo o castigo, porque esse povo é merecedor. Muito bem, e conforme dissemos, vamos estar estudando os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12, ou passando ligeiramente por esses capítulos, dentro de um esboço que vai nos trazer 3 subtítulos, que será o nosso desenvolvimento a seguir. Sendo o primeiro, a sabedoria está em conhecer o Senhor e os seus caminhos. E aqui entramos no nosso primeiro assunto, quando em tela temos um primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo: a sabedoria está em conhecer o Senhor e os seus caminhos. E em tela então temos o escrito: embora acreditassem que por terem o templo de Deus entre eles, ao mesmo tempo em que ofereciam incenso à rainha dos céus e passavam os seus filhos pelo fogo no vale de Inom, nutriam uma falsa e ímpia esperança de proteção contra qualquer mal que pudesse se abater sobre eles, quando o Senhor já havia dito que a terra seria assolada e todos os lugares que consideravam sagrados seriam profanados. Mas neste capítulo 8, queremos chamar a atenção para a tristeza e decepção expressas pelo profeta, no reflexo do próprio desapontamento de Deus pela condição decaída do seu povo, A contínua apostasia de Judá refletia uma ignorância, uma falta de sabedoria inexplicável. Cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. A palavra que Deus lhes dizia constantemente. Como podia ser este um povo especial dentre todas as nações? A propriedade peculiar, particular do Senhor Deus,
que se gloriava em ter a lei como guia, quando até os mais entendidos entre eles se entregavam às paixões mais vis dentre as nações, e não se envergonhavam de cometer as maiores abominações, e ainda insistiam em acreditar e proclamar a paz na desobediência. Com certeza esse povo está de fato sem conhecimento de Deus. Dizem-se sábios, vamos colocar assim, mas não são sábios. Então observem bem o que está acontecendo. Já foram avisados no capítulo 7. Vocês estão confiando no templo de Deus? Porque Deus habita aqui, vocês podem fazer coisa errada que eu não vou castigar? E temos desde o profeta Ezequiel, Deus continuamente avisando: olha os erros, deixa a idolatria, deixa de fazer mal cada um ao seu companheiro, não falai a mentira, mas falai a verdade. E tantas citações dos erros próprios dos homens, mas o povo não voltava atrás. E confiando no templo, mas esse templo já estava cheio de idolatria da rainha dos céus daquela época, um erro antigo, que até hoje permanece entre os chamados cristãos. Se Deus trazer juízo hoje, como seria? Naquele tempo já havia isso. Portanto, não teremos desculpa diante de Deus se andarmos nos mesmos erros daquele povo do passado, e que agora em Jeremias estamos vendo Deus falando, e eles não entendendo o que Deus está falando, andando nos mesmos erros. E aí pronto, ainda que falasse um ao outro: paz, ou paz do Senhor, paz de Deus, paz seja convosco, mas estão andando nos caminhos de Deus para de fato terem paz? Aí está: nenhuma condena há para os que estão em Cristo Jesus, em verdade e em espírito. E assim, nesse primeiro parágrafo, dele podemos tirar alguns versos para nós meditarmos ou conversarmos com a nossa classe. São muitos textos bíblicos que poderiam ser citados ou colocados aqui. E desses colocados, seleciono em Jeremias o capítulo 8, os versos de 1 até verso 5, que dizem para nós: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas, e expô-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, não serão sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida. E todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos, diz-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Aí para nós de forma clara esta expressão que de fato o povo está se tornando louco, prostrando-se diante das imagens que fazem, ou que mandam fazer, ou que adquirem com seu dinheiro, dizendo que eles ouvem, que eles vão socorrer, que eles são a sua ajuda. Mas o mal virá,
e não haverá ídolo algum que os venha socorrer. E ainda mais, Deus promete que vai fazer com que, por exemplo, ali no vale de Inom, nos sacrifícios ao deus Moloque, sacrifício dos seus próprios filhos, Deus faria que ali tivesse tanta gente julgada fora, cadáveres em grande multidão, e que ficariam ali para animais e para aves de rapina, como que Deus dizendo, aí está, vocês com seus ídolos, o que os seus ídolos podem fazer por vocês? E eu avisei que os ídolos nada são, e o fazer ídolos, o servir aos ídolos, se inclinar diante deles, é uma abominação, e eu requererei tudo isso. Portanto, Deus falou isso, e mais em Jerusalém, Deus ia tirar das sepulturas os ossos daqueles que cultuaram os ídolos e deixariam expostos diante dos seus ídolos. Ídolos esses que talvez não estivessem mais em algum andor, em algum altar, mas quebrados depois da destruição de Jerusalém. Confiaram nos ídolos, que eles que livrem a vocês do mal que está por vir. E foi nesse tom também que segue-se o verso 8 do capítulo 8 até o verso 12, quando diz a Escritura para nós, como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonhe-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Então a palavra de Deus para eles é muito forte. Dizem-se sábios, servir um Deus poderoso, dizem ter a mais excelentes das leis que os governam, leis que eles transgridem. Então, é hipocrisia esta exaltação, quando na verdade estão desviados e transgressores dessa excelência que dizem ser as palavras de Deus. E Deus iria cobrar, grande matança haveria entre eles. Assim, ainda nesse primeiro subtítulo, a sabedoria está em conhecer o Senhor e os seus caminhos. No segundo parágrafo, que está em tela, podemos ler a lamentação, que significa fraqueza, mas revela uma grave reflexão sobre a situação desesperada de Jerusalém e Judá. Ao invés de Jeremias criar falsas expectativas, ele é realista e não vê motivos para se consolar ou esperar uma melhora da situação do povo, usando os argumentos que os pecadores apresentavam para justificar sua falsa segurança, e respondendo também aos que já haviam sido levados para o cativeiro. O profeta reafirma que seria em vão esperar que o Senhor protegesse sua morada, Jerusalém, quando o povo havia introduzido falsos ídolos ali,
seria inútil contar com as virtudes e bênçãos proverbiais da terra da promessa, quando eles se haviam feito incuráveis pela sua impenitência. O que restava então era chorar pelos mortos, que certamente seriam numerosos, mas até mesmo o profeta se via em dificuldade para isto, pois estava no meio de um povo impenitente, que ao invés de se juntar a ele em sua lamentação e pranto, preferia se deleitar e festejar no pecado. O desejo do profeta, portanto, era se isolar daquele povo, porventura indo às terras já assoladas pelo castigo de Deus, e esperar a sentença de juízo. Aí está. Então, não havia sabedoria no meio do povo, e lembrando ainda mais que eles se justificavam e esqueciam de que há pouco tempo Nabucodonosor já tinha tomado tudo aquilo, e no seu domínio de tudo aquilo já matou gente e já levou 10.000 pessoas em cativeiro para a terra de Babilônia. Pronto, já começou o castigo. E os outros achando que estava tudo bem, que ele estava ali ainda, não ia acontecer mais nada, porque a cidade era de Deus, um Deus que eles desrespeitavam, um Deus que tinha uma casa, mas que eles profanavam, um Deus que deu ordens de não fazer ídolos, nem se inclinar diante deles, e que eles desobedeciam, e que tinha mais ídolos em Jerusalém do que se possa contar em número de ruas. Então, é assim que esse povo tinha uma falsa esperança de que Deus pudesse livrá-los, porque Deus já dizia: não livrarei, não livrarei. E poderíamos complementar, não é o nosso estudo do momento, mas lá em Ezequiel, no capítulo 8, nós vemos Ezequiel sendo arrebatado por Deus, sendo que Ezequiel já estava no cativeiro. E ele é arrebatado, trazido ao templo de Deus, e ali Deus começa a mostrar tudo que tinha de errado. Figuras desenhadas de ídolos, de deuses estranhos, imagens para cá e para lá. Sai ao pátio, ó Ezequiel, mais idolatria. Vai pela cidade, mais idolatria. Ao mesmo tempo que Ezequiel via o Espírito de Deus saindo do templo, depois saindo do pátio, se colocando no muro da cidade e depois indo embora, abandonando o templo e a cidade, que Jeremias dizia: vai tudo ser destruído. Aí está, este povo, em vez de atentar ao que Deus dizia, permaneciam na transgressão, na desobediência às coisas de Deus. Pronto. E vai acontecer todo aquele desejo que o povo tinha de andar transgredindo e seguindo ídolos. Iriam, mas Deus também faria o seu desejo, trazer a punição que por muitos anos estava se retardando pela misericórdia de Deus. E o povo, com tudo isso, fazendo festas, e Jeremias desesperado, querendo ir embora, sumir dali, para estar longe e não ver aquele povo impenitente nas suas más obras, confiando em ídolos que não os livraria de forma nenhuma no momento do juízo de Deus. Tudo isso acontecendo, e esses textos que estamos falando estão, conforme dissemos, no capítulo 8, no verso 18, por exemplo. Aí, mais uma vez, professor da Escola Bíblica Dominical pode selecionar os versos que lhe parecerem melhores, ou outros textos da Bíblia. E nós vamos ler somente esses, que aqui estão apontados nesta tela. Jeremias 8, 18 a 22. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, dizia Jeremias, o meu coração desfalece em mim.
Eis a voz de clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Lembrando que é parte do povo que está no cativeiro. E outras levas de gente seriam conduzidas ao cativeiro. E isso progressivamente no final do reinado de Zedequias, antes da destruição final da cidade e do templo. Muito bem. E aqui continua o verso 21 e 22. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Houve médico, sim. Houve ungüentos, sim. Mas eles, a tudo isso, desprezaram. O unguento era justamente a palavra de Deus, e os médicos, os profetas que falavam da parte de Deus, e também aqueles que liam os mandamentos. Porque nos mandamentos havia: sereis abençoados se andardes nos meus caminhos, nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Mas sereis amaldiçoados se deixardes os meus mandamentos, as minhas instruções, e desviar dos meus caminhos. Pronto. E a maior transgressão, idolatria. Idolatria. Fazer ídolo é proibido. Se inclinar diante dos ídolos é proibido. Servir aos ídolos é proibido. Ô cristão, não estão ouvindo a palavra de Deus? Portanto, acorde. Não vamos escapar se não atentarmos para esses avisos da palavra de Deus, que foram uma constante no tempo de Israel e de Judá. E que Paulo diz: está tudo escrito para nosso alerta, para nosso ensino, de que não se pode justificar-se ou ter-se como sem transgressão diante de Deus, indo contra as suas leis, os seus mandamentos. E a idolatria é o segundo mandamento, que muitos não conhecem. Então vai ler na Bíblia. Qual é o segundo mandamento? Estou falando no Pentateuco, lá em Êxodo 20. E também repete-se isso em Deuteronômio. Mas continuando no capítulo 9, agora do verso 1 a 3. Inicialmente, provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria deles, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor Deus. Observe que isso não tinha acontecido, uma mortandade, não. Nabucodonosor já tinha dominado a cidade e não fez uma destruição total, porque houve, vamos dizer assim, uma rendição. E, entretanto, 10 mil foram embora para o cativeiro. E agora, o profeta, como que também fazendo uma lamentação, como se fosse o próprio Deus, ou porque, falo assim, porque nesse final do verso 3 diz, dessa expressão, como que Deus falando, diz o Senhor,
É a palavra de Jeremias ou a palavra de Deus? Na verdade, é a palavra de Deus na boca de Jeremias. E, às vezes, a gente fica nesse particular. Quem está falando? Jeremias ou Deus? Vamos repetir? É Deus usando a boca de Jeremias. Quem ouvia? Jeremias está falando. Mas quem tinha discernimento? Deus está dando ele palavras para falar a nós. Ou pelas palavras de Jeremias, Deus faz-nos ouvir o que ele quer dizer. Verso 4 ainda até 6, está escrito: guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se, cansando-se de obrar perversamente. Verso 6, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Ainda mais, nesse capítulo 9, o verso 10, pelos montes, choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. No terror da guerra, pronto, já está ficando vazia a terra. Ou seja, que deu o povo de Deus, que andava em constante festança, que a lei instituía, ou que eles faziam, mas agora chegou a época de Deus cobrar a sua iniquidade. Verso 13 e 14. E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração e após os Baalins, ou seja, os ídolos particulares ou familiares, como lhes ensinaram os seus pais. Pronto. E finalmente 23 e 24 do capítulo 9, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, o homem reconhecer que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, benignidade, bondade, que Deus, observe aqui, faz justiça em toda a terra, ou seja, nada fica sem o Supremo Juiz vir a estar julgando e dando a sentença correta, está já para nós mesmos um alívio. Deus vai fazer justiça, Deus vai cobrar, e cada um é compungido a não pecar mais, porque estariam reconhecendo que Deus não vai deixar passar. Ou seja, Deus é longânimo, tardio em irar-se, dizia Naum, e a palavra está viva até hoje. Mas Deus não tem o culpado por inocente. Aí o escape é ou arrepende-se, deixando o seu mau caminho, ou então virá o juízo condenatório de Deus. E continuando, entramos no segundo subtítulo da nossa lição. A nação de Judá trocou o Senhor Deus pelos ídolos e quebrou a aliança. Judá trocou o Deus verdadeiro e poderoso e vivo pelos ídolos, que não são nada. São obra das mãos dos homens, não ouvem, não enxergam, não falam e também não se movimentam. E quebrando assim uma aliança antiga que Deus fez com eles.
E nesse assunto, vamos para o primeiro parágrafo, nesse subtítulo. E está em tela o texto que diz: aqui o Senhor mostra como o povo de Judá se havia feito incircunciso, entregando-se às vaidades e superstições das nações vizinhas, que não conheciam o Deus vivo que criou os céus e a terra, mas serviam os ídolos fabricados por suas próprias mãos. Quando chegasse o tempo da visitação sobre as nações, os ídolos se mostrariam inúteis e incapazes de livrá-las, mas o Senhor seria exaltado pelos seus juízos. E ao fazer esta denúncia contra os deuses das nações, vemos aqui ao mesmo tempo que a esperança de uma destruição não completa. Uma não menos terrível declaração da gravidade do pecado cometido por Judá, pois o mal vindo do norte para destruir as nações assolaria todas as suas cidades. Ao que o profeta clama ao Senhor para que castigue o seu povo com medida, deixando derramar completo da sua ira para as nações que não o conhecem nem entendem os seus caminhos. Aí estão várias colocações neste parágrafo que estamos lendo, no subtítulo 2, Judá trocou o Senhor pelos ídolos e quebrou a aliança. Sim, totalmente desviados de Deus, mas Deus prometia, quando chegar o dia da visitação, vocês vão lembrar que eu avisei, vocês vão estar diante dos seus ídolos que não vão poder livrá-los. E vocês vão lembrar que eu avisei, os ídolos não podem fazer nada porque são nada, obra das suas mãos e não são deuses. Neles não há espírito, neles não há vida, não há poder, não há nada. E vamos atentar que isso é repetido várias vezes. Por que repetir tanto? Alguém poderia dizer, dentro de uma classe de alunos da escola bíblica dominical, por que fala tanto da idolatria? Porque todo mundo continua nela. No passado foi assim. Quantos profetas falaram, até foram mortos, que estavam falando contra o seu ídolo, contra a sua devoção, e reprovando os profetas as suas ações e serviços e ofertas aos ídolos. Os profetas foram mortos, mas tem de Deus uma recompensa no céu, porque Deus falou, bem-aventurados aqueles que morrem por causa do nome do Senhor, ou porque alcançaram inimigos gratuitos ao reprovar as suas más ações. Se tivessem se convertido, seriam gratos pelos profetas, que os estariam livrando de uma destruição quase total, conforme vimos na lição anterior, que não será final e nem total, porque a misericórdia de Deus vai, vamos dizer assim, fazer a mão de Deus se recolher e não destruir totalmente aquele povo. E assim, em textos bíblicos, já estamos no capítulo 10, onde os versos aqui contam esta história desse parágrafo. Verso 1 a 6. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova, ou não caia, ou não desmanche-se. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessito de quem os leve, portanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal,
nem tampouco tem poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor Deus. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Aí, uma particularidade em que Deus mesmo fala, olha, inutilidade, vocês pegam uma árvore, trabalham nela, enfeitam e etc. Depois chama de seu Deus para te livrar. Sua mão fez. Seria a obra de uma mão nossa, mais poderosa que nós? A imagem que fazemos não tem poder nenhum. Nós tivemos poder de fazê-la, mas ela não pode fazer nada por nós. Por que então inclinarmos diante de uma imagem? Hoje, com o comércio e a indústria, não precisa nem fazer, nem ir atrás de madeira especial. Não, compra-se por aí conforme o valor disponível no seu bolso. Tem quem ofereça imagens de toda qualidade e todo tamanho. E tem a imagem de gesso, que é moldada nas máquinas industriais. Tem as de plástico, tem as de isopor. Oh, meu Deus, que vergonha para o ser humano, não entendendo que estão seguindo uma mentira. É isso uma loucura. É o que Deus sempre diz nestas palavras. Em Jeremias capítulo 10, também o verso 10 até ao verso 15, ainda encontramos as expressões do profeta que são: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu, e não tem ciência, envergonha-se todo o fundidor de imagem de escultura, porque a sua imagem fundida, ou moldada, ou esculpida, mentira é, e não há espírito nela. Estamos lendo a palavra de Deus, não sou julgador, juiz de nada, mas estou falando a palavra de Deus, que Deus escreveu através de Isaías, através de Jeremias, e está sempre na sua palavra. Quando Deus apareceu ao povo de Israel para se apresentar a Deus, ele desceu sobre o Monte Horebe, no deserto do Sinai, e tudo aquilo estremecia, e havia relâmpago, fogo, trombeta, zoando por todo lado. Pois bem, mas não viram uma figura, porque Deus não é desse jeito. Deus é espírito. Pronto. E por que querem fazer imagem das coisas relacionadas a Deus? Erram nisso. Deus é espírito. E Deus atende aqueles que o buscam em verdade e em espírito, e não diante de imagem de escultura. É fazer Deus como a matéria inerte e sem vida, enquanto Deus tem abundância de vida. Um rio de vida procede dele. Por que fazer coisas inertes e prostrar-se diante disso? Verso 20 desse capítulo 10 ainda, verso 20, diz para nós: a minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama grande, tumulto na terra do norte, ou da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação,
uma morada de dragões, a destruição chegando. E verso 24 e 25, castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a tua morada. Aí o clamor do profeta, dizendo: Deus, não destrua-nos totalmente, não destruas totalmente o teu povo, não, desvia a tua ira de nós, tenha misericórdia e faça cair a tua ira sobre outros povos que não te conhecem, ou que recusaram o conhecimento dele. Aí está a situação. Judá vergonhosamente trocou o Senhor pelos ídolos e quebrou a aliança. E agora vamos para o segundo parágrafo, nesse subtítulo: Judá trocou o Senhor pelos ídolos e quebrou a aliança. E o texto em tela nos diz: uma segunda palavra dirigida a Israel, ou no caso mais preciso, Judá, chama a atenção de Jeremias para o fato de que, havendo firmado um concerto, uma aliança, um pacto com os pais, esses foram infiéis ao seu juramento e não deram ouvidos à voz do Senhor, mas não escaparam ao castigo divino, conforme estabelecido nas próprias palavras do concerto. O profeta agora é ordenado a lembrar aos seus conterrâneos o teor destas palavras e o destino dos pais desobedientes, e a denunciar o esquema de traição em que o povo de Judá havia se envolvido, ao se voltarem para os ídolos das nações e quebrantarem o concerto, a aliança, o pacto de Deus, o que justificava o terrível castigo que estava prestes a acometê-los, e do qual não escapariam, pois embora fossem amados por Deus e plantados para produzir fruto, e fruto bom, haviam se desviado de tal forma que seriam como que incendiados. Sim, uma lavoura a que se põe fogo, porque não produz os frutos para o que foi cuidada e com muito zelo Deus os tinha plantado. Aí está, outra vez, essas colocações. E o quebrar o concerto, a aliança, é algo também grave. Entre as nações, o quebrar um acordo, uma aliança, pronto. Como isso é pesado. E muitos querem cobrar estas coisas de uma forma terrível. E Deus não cobraria o desrespeito de um povo que é obra das suas mãos, que não respeita aquele que o criou, que o formou? Deus, chega um tempo que Deus certamente tomaria satisfação disso, os chamaria a prestar contas de tudo aquilo que erraram. E assim alcançamos o capítulo 11, onde nos primeiros versos nós podemos ler o que aqui foi dito. Verso 1 a 5, primeiramente diz: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, ou desse pacto, ou dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, amém, ó Senhor.
Observe que falamos tanto, ou lemos tanto texto de destruição, aniquilação, ruínas, mas não tinha acontecido ainda. Deus está antevendo, já percebendo que o povo não se arrepende e o mal certamente viria e ele, Deus, não os livraria, não acobertaria com misericórdia, poupando-os quando eles estavam tão duros no seu ouvir e tão desprezadores da palavra de Deus. Deus não os pouparia, mas mesmo assim, capítulo 11, os primeiros versos, Deus outra vez na sua misericórdia volta a falar: cumpra o nosso acordo, a nossa aliança, o nosso trato, e eu vos abençoarei. Agora, quanto aos pais deles, que fizeram juramento e não cumpriram, eles poderiam rever e considerar a história da nação de Israel. Todos foram destruídos, os que primeiramente se aprofundaram em desviar-se de Deus ou se confundiram da idolatria. 10 tribos foram já destruídas. Mas Jeremias clama: amém, Senhor, amém, que coisa boa, o Senhor está me mandando falar outra vez para eles entrarem no propósito e no cumprimento da aliança antiga, e eles serão abençoados. Mas será que fizeram isso? Continuemos a leitura no verso 6 até o verso 8 desse capítulo 11 de Jeremias. E disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração mau, ou coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei, que cumprissem, mas não cumpriram. Ou seja, Deus falando, repetindo. Quantas vezes Deus repetiu? É incontável as vezes que Deus falou a este povo nesses séculos, que depois vai ser considerado como sendo 390 anos, mais 70 anos, e o povo não ouvia. Mas ainda assim Deus proclama uma oportunidade. E será que eles atentaram que era mais uma oportunidade? E o verso 11 agora, capítulo 11, verso 11: portanto assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. 13. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. E o verso 14: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Pronto. Aí está mais uma vez Deus falando destas coisas. Um povo louco, não sábio, que troca o Deus verdadeiro por ídolos que não são nada. Estão enganados, achando que estão servindo a Deus ou alguma coisa relacionada a Deus, quando estão transgredindo a lei de Deus. Deus não muda. A sua palavra não muda.
e muitos presos às instituições religiosas que permitem, que incentivam, que dizem que agora pode. Deus não muda, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Vamos perceber estas coisas, vamos estar firmes, vamos olhar a palavra e cumprir o que Deus falou, porque essa palavra é firme. Porque Ele mesmo disse que nem um tio cairá por terra. Então, por que mudar o que Deus não mudou e dizer que pode, quando Deus diz que não pode? Assim somos loucos, continuando a transgredir, fazer coisas erradas que vão trazer destruição sobre nós mesmos. E assim, entrando nesse terceiro subtítulo, a conspiração contra o profeta, Deus vai falar mesmo como é que está a oposição a ele. Ele já tinha sentido, mas não sabia até onde atingia a oposição a ele. E assim está em tela esse primeiro e único parágrafo do subtítulo 3, que diz para nós: Jeremias então é informado pelo próprio Deus de uma conspiração contra a sua pessoa, em razão das duras palavras que estava anunciando ao povo. Mas o que lhe causa maior consternação é saber que os que desejavam matá-lo eram seus próprios conterrâneos, moradores de Anatote, terra, vamos aí, de morada de levitas e sacerdotes. Isso desperta a indignação do profeta, que não somente clama pelo castigo contra seus conspiradores, mas também questiona até quando terá que suportá-los, prosperando em seus caminhos e na sua oposição à palavra do Senhor Deus. O profeta estava seguro da sua inocência e sinceridade para com Deus. Por certo, era acusado de desejar o mal do seu povo, e a origem divina das suas palavras é questionada, no sentido de que não se cumpririam, e ele não veria o fim deles. Mas a resposta do Senhor Deus a Jeremias é que, se isso lhe parecia difícil de suportar por muito tempo, o que ele faria se soubesse que seu próprio pai e irmãos, sua própria família, estava entre os que o aborreciam pelo seu ministério profético, dissimulando o seu descontamento com palavras boas que diziam na presença do profeta? Pois era exatamente este o caso, os da própria família de Jeremias, tornando-se seus inimigos, e assim o profeta sendo orientado a não confiar em homens, pois deles receberia apenas oposição e sofrimento. E quantas vezes foi agredido, e quantas vezes foi lançado numa cisterna, quantas vezes foi colocado na prisão. Pois é, aí está este fato. O profeta disposto a converter aquele povo, e depois se decepciona. Primeiro, que quem transgrediu na verdade e deu início ao desvio da nação foram os próprios líderes. Que desastre. E depois, o povo também ouve a mensagem do profeta, mas não quer ouvir. E vêm os falsos profetas e dizem palavras contrárias. Enquanto isso, muitos, até sua família, planejando uma forma dele ficar calado para sempre. E assim, nós temos uma série de versículos, nesse subtítulo 3, a conspiração contra o profeta, como em Jeremias, ainda capítulo 11, o verso 18 a 23, quando temos esta palavra. Verso 18: o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança.
porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti eu descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Aqui é Deus agora respondendo ao profeta. Deus diz acerca dos homens de Anatote, 21, que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor Deus, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os vossos filhos e as vossas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Pronto. Jeremias clama que Deus venha a fazer juízo. E Deus responde: vou fazer juízo. Vou vingar este mau intento e toda oposição contra Jeremias. Deus poderia dizer: contra ti, Jeremias. Haverá, sim, uma cobrança muito alta. E assim podemos entrar, encerrando quase a nossa lição, no capítulo 12, os primeiros versos de 1 a 6, quando aqui temos, fechando praticamente essas páginas, o dito que aqui está: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os e eles arraigaram-se, avançam, dão fruto, chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. O sentido que estão prosperando, fazendo coisa errada, e usam o nome do Senhor Deus, mas só na boca e não no coração. Verso 3: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, a tua família, se iam deslealmente contigo, procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Mas o coração está determinado em, de alguma forma, fazer o profeta calar. Aí está, os que acompanham as nossas lições, como que Deus está irado, como o profeta já se desiludiu desse povo, e agora não clama mais por eles, ao contrário, pede a Deus que faça juízo, porque a transgressão, o desrespeito, a loucura do povo está muito grande. E Deus diz que certamente faria tudo isso e também traria juízo contra a sua própria família. E o interessante, ainda temos e propomos ler Miqueias. Miqueias no capítulo 7. Quando
no verso 5 a 7, ainda temos estas palavras. 5 a 7. Não creais ao amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são a sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então, ao final desta lição, nós vemos o profeta Jeremias dizendo isso mesmo. Está tudo errado, está tudo ruim. Se um povo transgride contra o seu próprio Deus, se é mentiroso para contra o seu próprio Deus, se é infiel para com o seu próprio Deus, o que ele poderia fazer de bem para o seu próximo, seu companheiro, seu cônjuge ou um dito amigo? Na verdade, não é para confiar sem ninguém, porque já são infiéis a Deus, que se pode esperar deles? Se há uma desilusão tão grande, não só Miqueias, ou como agora Jeremias, como também já dizia outros profetas como Abacuque, sim, o jeito é confiar em Deus e esperar nas suas misericórdias. Esperarei no Deus da minha salvação. Outro lugar, ainda que Deus me mate, nele esperarei, ou nas suas misericórdias esperarei. Aí está mais uma lição, e agora estamos concluindo esse dito, esse estudo nosso, quando numa expressão simples e repetindo praticamente o que já dissemos, nesta lição aprendemos que nada podemos esperar dos homens, pois se o pecado não os impede de trair e abandonar o próprio Deus, que só deseja o seu bem e a sua salvação, que constrangimento terão em perseguir aqueles que denunciam os seus caminhos perversos? Esperemos apenas no Senhor Deus, que é aquele que pode salvar e que na ira pode se lembrar da misericórdia. Aí está todos esses textos que nós estivemos lendo, acompanhando o esboço que programamos e anunciamos ao início, que é o estudo do profeta Jeremias. Nessa lição 3, lamento, reprovação à desobediência, que numa introdução, desenvolvimento e conclusão, trouxemos em particular uma argumentação, uma exposição. No subtítulo 1, a sabedoria está em conhecer o Senhor e os seus caminhos. Subtítulo 2, Judá trocou o Senhor pelos ídolos e quebrou a aliança. A conspiração contra o profeta. Há uma conspiração contra os que falam a verdade para o povo, porque está como que lembrando das suas transgressões. Era um livramento para eles saberem que estão transgredindo, se melhorasse e corrigisse os seus caminhos desviados de Deus. Mas ficam soberbos, estão falando mal de nós, estão nos acusando? Não, ninguém acusa, é Deus cobrando, porque Ele que te deu a vida, a quem você deve obediência e serviço e toda a fidelidade. E Deus vai cobrar isso, e de uma forma terrível. Mas se nos arrependemos dos caminhos maus, se voltarmos a Ele pedindo misericórdia, Ele perdoa e zera a nossa dívida, a nossa conta negativa, e nos dá chance e oportunidade de uma caminhada de volta para os lugares celestiais. O nosso texto áureo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado,
diz o Senhor. E sempre Deus é questionado: você não vai fazer justiça a Deus? Abraão, de certa forma, falou, muitos profetas falaram, muitos sofrendo injustiças, olharam para o céu e perguntaram: Deus, até quando? Mas Deus fala: haverá um juízo, e aquele que espera nele com confiança, ainda que esteja morto, viverá. Aí sim, vai contemplar a recompensa que Deus dá àqueles que nele esperam, ou que perseveram nos seus caminhos. E assim encerramos essa nossa lição, número 3, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.